pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feia. Meu Deus. Mas enfim, começando aqui o primeiro vlog do TCC. Sim, esse momento chegou. Sei que vocês estavam muito ansiosos, eu estava muito ansiosa. Vocês vivem perguntando sobre o TCC e eu falava, espero chegar nesse momento que aí a gente conversa. E esse momento chegou, né? Então hoje eu vou ter a minha primeira reunião do TCC e eu vou fazer o meu TCC em grupo. Eu e mais duas amigas. Então, na verdade, é um trio. E eu tava muito em dúvida, quando assim eu vi que tava aproximando essa questão do TCC, eu tava muito em dúvida se eu ia fazer individual, se eu ia fazer em grupo. Enfim, conversei com minhas amigas e eu decidi fazer em grupo mesmo com elas, mas antes de eu começar realmente a falar, não, ok, eu vou fazer em grupo, eu tive uma conversa muito sincera com elas, sobre tipo, as minhas expectativas, eu não queria carregar ninguém, enfim, essas coisas. E não porque elas são esse tipo de pessoa, porque elas não são, mas por conta de mim mesmo, da minha saúde mental, sabe? Eu precisava deixar aquilo claro para eu conseguir seguir esse passo do TCC. E a minha saúde mental agradece, né? Mas, enfim, hoje vai ter a primeira reunião. E eu já tinha gravado um take de vídeo antes desse daqui que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas é porque eu não tinha falado, né? Ah, esse vlog aqui vai ser do TCC. Mas enfim, esse vlog aqui ele vai ser destinado ao TCC e em breve eu vou trazer mais vlogs do TCC. Como tá no começo, a gente basicamente tá sem norte, sabe? A gente não sabe o que a gente vai fazer e nem as tarefas que a gente vai percorrer nesse momento. Por isso que a gente tem a orientadora, né, para nos direcionar nesse caminho e hoje vai ser a nossa primeira reunião aí com ela, então fiquem vendo aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô horrível, eu não ia nem gravar. Tô extremamente cansada, mas enfim. Hoje é dia 10 de outubro e hoje eu e o meu grupo temos nossa primeira reunião com a nossa orientadora de TCC. E simplesmente a gente decidiu trocar de tema hoje. Foi isso, sabe? E aí a gente trocou, basicamente isso. O que acontece? A gente tinha feito um projeto de pesquisa no semestre passado e tinha dado tudo certo, foi até uma correria. E a gente ia numa linha de pesquisa igual a minha pesquisa científica que eu fiz sobre o auxílio emergencial. Só que depois que a gente já entregou esse projeto e a gente foi reler agora para a reunião, a gente percebeu, aliás, eu percebi, que essa linha de pesquisa está praticamente idêntica da minha pesquisa científica. E aí eu não queria fazer a mesma coisa, né? Então a gente foi conversando e a gente surgiu com um novo tema. Eu só não vou falar o tema aqui agora porque eu vou ter a reunião ainda, que a professora vai orientar a gente, ver se o tema é esse mesmo ou precisa mudar alguma coisa. E aí depois da reunião eu conto pra vocês. Mas é isso, a reunião com a orientadora é pelo Meet, às 7 horas da noite. Só que como a gente mudou o tema e a gente precisa só organizar qual vai ser o objetivo, enfim, essas coisas, a gente vai começar a reunião só a gente às 6 e depois a gente encontra com a orientadora às 7 para também não chegar e falar assim, ah, a gente vai decidir mudar de tema e a gente não sabe o que vai fazer, sabe? Então não, a gente tem que ter já algo pelo menos escrito, pronto, né? É isso, eu tô morrendo de sono. Hoje o estágio ele ficou de forma remota, o que foi muito bom para eu conseguir acompanhar essa reunião, não ficar tão cansada. Mas agora eu tô morrendo de sono e o meu estágio ele termina às 5 horas, então eu vou dormir das 5 a umas 5h50 pra eu acordar às 6 horas pra reunião, porque eu tô muito cansada mesmo. E bom, como a gente tinha pensado em mudar o tema, eu deixei aqui no Word um esqueminha, assim, sabe? Tipo um rascunho do novo tema que a gente tá pensando. E aí eu tô tentando desenvolver um pouquinho a questão do que a gente quer pesquisar, qual é o nosso ponto principal, quais são os objetivos gerais e específicos, para não ficar tudo muito em cima da hora, porque uma hora não dá para decidir isso de forma rápida. Então já tô escrevendo algumas coisinhas só pra deixar um pouco mais claro na nossa mente, sabe? Mas é isso, bora pra reunião agora.
Agora são 6h50, eu tirei um cochilo de, sei lá, 15 minutos e já estou aqui preparada pra reunião que começa às 7. Eu só passei um batom porque a minha boca é muito cinza e aí parece que eu tô morta. Mas eu não estou, só estou apenas cansada. Então, já vou deixar aqui o link da reunião tudo certinho e bora começar, né? E vocês não vão conseguir ouvir porque eu tô de fone, mas eu vejo se eu consigo gravar uma partezinha sem o fone só pra vocês escutarem melhor. Simplesmente amo esses fundos fakes. Olha, gente, a casa que eu tô aqui. Ó, que chiqueza. Hoje que a gente vai começar a conversar, né? E ganhar força, né? E regularidade na conversa, né? A gente tem bastante o que conversar, professora, porque a gente meio que mudou de tema. Mas... Análise crítica nessa perspectiva, assim, de tentar entender. Pera lá, gente, tem um destaque aqui, ó, que acho que é importante, né? Ainda que o benefício não possibilite, numa análise crítica, né, a emancipação e a autonomia, ele é fundamental para enfrentar a fome e a miséria. Contraditório até, né? Porque ao mesmo tempo que ele é usado com interesse político, eleitoral, né? Ao mesmo tempo que ele interessa ao sistema financeiro, ele põe comida na mesa das pessoas que estão na miséria. Então, digamos assim, o Auxílio Brasil, a transferência de renda, né? É um campo das nossas pautas de defesa, de Primeiro a gente fez um drive do TCC para colocar todas as bibliografias que nós estamos pesquisando e as palavras-chave são esses 3 pontos aqui, Auxílio Brasil, TICs, que é Tecnologias da Informação e Comunicação, e Transferência de Renda. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo detalhando como que é o meu tema, né, a definição mesmo do tema, o que ele fala, o que a gente quer pesquisar. E, enfim, aí do Auxílio Brasil a gente já tem bastante, ó, tem bastante textos. A gente tá colocando os textos aqui, e aí mais pra frente a gente vai selecionar qual que vai dar pra usar no nosso TCC, qual que não vai. Então, nesse começo é mais apanhar o máximo de conteúdo de textos que a gente acha, pra depois filtrar, né? Que quando a gente filtra, sempre acaba diminuindo os textos pra mais pra frente citar, né? E a gente conseguir fazer a nossa argumentação do TCC. Mas como a gente tá bem no começo, eu fiz até um cronograma aqui pelo Canva mesmo, do TCC, e depois eu vou colocar lá no Drive também, porque eu acho que fica muito mais organizado assim, sabe?
Vou aumentar aqui só pra vocês verem melhor. Eu fui colocando as coisas aqui que a gente se propôs a fazer. Só falta colocar aqui que dia 14 a gente teve a reunião, né? Mas, enfim, ó, dia 18 e 19, que é hoje, né? E até amanhã dá antes da aula, mas enfim, pra ficar certinho, eu coloquei dia 18 e 19, ler a legislação do Auxílio Brasil, como ele se definiu e tudo mais. Aí no dia 20 a gente vai ter uma reunião antes da aula, eu e minhas amigas, pra gente conversar sobre isso. Elas também vão ler a legislação e a gente vai conversar. E aí dia 21 a gente vai ter a reunião com a nossa orientadora de TCC. Depois disso, dessa reunião, vai ficar as coisas bem mais claras. E aí na terça a gente já vai definir os nossos objetivos específicos que está faltando, tá? Então, por enquanto é isso, e aí conforme vai passando os dias, a gente vai decidindo as coisas que a gente tem que fazer. Eu vou acrescentando aqui, e assim fica muito mais fácil e organizado pra gente ver também o nosso andamento do TCC, né? Porque se a gente não anota as coisas, a gente fica muito mais perdido. Enfim. Aí agora eu tô aqui lendo a medida provisória que instituiu o Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil. Como nosso foco é só o Auxílio Brasil, eu vou estar fazendo anotações aqui referente a isso, que eu acho importante. E já tô aqui até no Word, colocando algumas coisas aqui, algumas anotações. Só que não vai dar tempo de eu terminar isso, porque daqui a pouco eu tenho que ir pra faculdade. Então eu vou fazer só uma aproximação, e aí quando eu chegar em casa, ou amanhã, antes da aula, eu vou terminar de ler pelo menos a medida provisória, porque eu acho que só vai dar pra ler isso, porque ela é muito grande. Mas enfim, vamos ver aqui como é que vai ser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu esqueci de gravar, mas ontem foi dia 20, foi quinta-feira, e eu junto com o meu grupo de TCC, a gente se juntou para ler um pouco sobre a lei do Auxílio Brasil, porque o nosso tema de TCC fala sobre isso, e aí a gente tem que ler a fundo a lei. Só que, gente, é tanta coisa, é tantos critérios, é muito criterioso. O Brasil é complicado, tipo, é muito critério, é muito detalhe, sabe? Então, como esse é o ponto principal da nossa pesquisa, né, do nosso TCC, a gente vai ter que ler a fundo essa lei. E aí ontem a gente estava lendo algumas partes em conjunto, a gente fez uma leitura separada, cada uma leu um pouco, mas a gente se juntou para conversar um pouco, para ver o que a gente estava com dúvida e para decidir a nossa problemática, que é o ponto principal, né, porque amanhã a gente vai ter reunião. Amanhã não, hoje à noite a gente vai ter reunião com a nossa orientadora de TCC, e aí a gente vai trazer a nossa problemática e também acho que já vamos pensar na questão dos objetivos específicos, que é o que falta. A gente já tinha escrito, mas como a gente mudou de tema, teve que fazer algumas coisas de novo, né? Assim como a problemática e os objetivos específicos. Então é isso. Hoje eu tenho que passar algumas anotações do que a gente discutiu ontem e tenho que dar uma segunda lida também sobre o Auxílio Brasil. Vou dar uma ajeitada no cronograma que eu tava fazendo. E é isso, a gente vai começar a estudar final de semana, porque dia de semana tá muito corrido. Todas nós fazemos estágios, tem a faculdade, tem uma amiga minha que trabalha. Enfim, é muito corrido, sabe? Dia de semana não tem como fazer, só sexta, que é quando não tem aula, e hoje a gente já marcou a reunião por conta disso. E final de semana, então a gente vai começar a se juntar para ler a lei em conjunto. Eu acho que agrega demais do que cada uma lê separado. A gente acaba tendo um entendimento conjunto quando a gente lê juntas. Então a gente vai, acho que nessas próximas semanas, aprofundar bastante na questão da lei, que é um dos pontos principais. E aí depois, quando a gente estiver sabendo pelo menos o básico sobre a lei, aí a gente vai para os próximos pontos, né, as outras palavras-chave. Eu não sei se eu falei aqui o meu novo tema, mas enfim,
Meu novo tema, ele é... Deixa eu lembrar. Ele é política de transferência de renda e a emancipação da pobreza. Uma análise do Auxílio Brasil no período de pandemia de Covid-19, né, no Brasil. E a gente tá como ponto principal falar dessa questão da emancipação da pobreza. Porque na nossa visão, o Auxílio Brasil, né, que é um programa de transferência de renda, ele não garante essa emancipação. Porque, gente, quem vai sair da pobreza com R$ 400? R$ 400 não dá pra nada, sabe? E o Auxílio Brasil não é R$ 400, é até R$ 400, porque tem várias condicionalidades, tem vários tipos de programas dentro dele que você tem que fazer parte dos critérios para conseguir. Então é muito criterioso, é por isso que é fundamental a gente estar lendo a lei e estar bem a par das coisas que falam da lei, mas esse é o nosso tema. Antes do nosso tema também ia falar... Não, antes do nosso tema ia falar sobre o auxílio emergencial, mas aí a gente trocou porque tava indo muito na direção da minha pesquisa que eu fiz esse ano. E é isso, aí a gente decidiu mudar porque tava muito igual, sabe? O que mais que eu tenho pra falar? É ótimo esse tema porque vai muito das coisas que eu venho pesquisando ultimamente. Então, eu já pesquisei sobre o Auxílio Brasil. Eu já pesquisei... Nossa, eu tô viajando, gente. Eu já pesquisei sobre o auxílio emergencial, que foi a minha iniciação científica. Aí agora eu tô fazendo TCC sobre o Auxílio Brasil e transferência de renda. Tô fazendo também uma pesquisa científica sobre o Auxílio Brasil também, então eu consigo ter bastante bibliografia sobre isso, já que eu tenho que pesquisar bibliografia, textos, resumos sobre o Auxílio Brasil, eu acabo já usando para as duas coisas. Então, eu gosto bastante desse tema de transferência de renda, de políticas sociais, né? Questão dos direitos, então eu venho pesquisando isso e quem sabe eu levo pro mestrado aí, né? Vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas é isso, só falando aqui pra vocês, porque já já eu vou ter que passar as minhas anotações, né, de ontem e dar uma lida, então já já eu mostro pra vocês. Sumário comentado? Sumário comentado é um sumário, como isso já aponta, que vai apresentar a estrutura que vocês imaginam que o TCC vai ter. Então, introdução, capítulo 1, capítulo 2, e aí... Terminei a reunião, agora são 8h34. A gente começou um pouquinho mais pra frente das 7. E essas são as minhas anotações, tá uma loucura. Então eu já vou aproveitar para passar as anotações da reunião passada e dessa reunião aqui que eu já não tinha passado. E eu quero fazer umas anotações no Word também para ficar mais certinho, sabe? E amanhã... tô batendo aqui toda hora. Amanhã é sábado, mas a gente vai se encontrar 2 horas para escrever a justificativa do nosso TCC, que a professora pediu pra gente tentar escrever, né, para entregar na próxima reunião para ela ver e corrigir e tudo mais. Então, pra gente já se adiantar, até porque tem outros trabalhos da faculdade para fazer, a gente já vai fazer amanhã. Aqui estão as anotações da primeira reunião que eu vou passar. Vou escrever aqui agora, e aí essas anotações da segunda reunião, que foi hoje, eu vou passar também. Pronto, passei aqui a reunião do primeiro dia e aqui do segundo dia. Olá, pessoal! Hoje é sábado, dia 22, agora são 11 horas da noite.
Hoje o dia foi bem agitado, eu acordei e 2 horas eu tive reunião do TCC, eu esqueci de gravar porque eu tava tão focada que eu esqueci de gravar da reunião. Mas a gente escreveu a justificativa, o objeto de pesquisa, o objetivo geral e específico. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, só como ficou mais ou menos, porque a professora ainda vai corrigir e tudo mais. Mas só pra mostrar pra vocês que eu fiz alguma coisa hoje relacionada ao TCC, é que eu esqueci de gravar mesmo quando eu tava na reunião. Mas assim, foi uma reunião longa, durou 2 horas e meia, pra gente escrever a justificativa e também o resto das coisas, porque precisa pesquisar, né, fazer citação e tudo mais. Enfim, vou mostrar aqui bem por cima pra vocês como que ficou. Lembrando que o que vocês podem ver aqui pode não estar certo, a professora ainda vai corrigir. Mas essa daqui é a capa, como só eu do grupo tem notebook, aí eu que vou acabar montando tudo, mas enfim, aqui é a capa, outra capa, que é as coisas que tem que ter no sumário, que a justificativa ficou desse tamanho. E aí aqui tem o objeto, objetivo específico e referências. Tô mostrando bem por cima porque não sei se tá certo, a professora ainda vai corrigir, mas o nosso tema é esse. Política de transferência de renda e emancipação da pobreza, uma análise do Auxílio Brasil em tempos de pandemia de Covid-19 no Brasil. E a gente já terminou, já dei uma ajustada no documento, coloquei em ABNT e eu já mandei pra professora, porque a gente vai ter uma reunião com ela dia 4/11. Na verdade, ia ser dia 28/10, que é a próxima sexta, mas é feriado do servidor público. Então, a gente vai fazer na próxima sexta, que é quando todo mundo tá disponível, que é dia 4/10. É isso, os updates do TCC. Reunião de TCC do dia 4/11. Bora lá. Na medida em que a gente vai refletindo a temática de vocês, a gente vai percebendo que, na verdade, a centralidade é o programa Auxílio Brasil, que é um dos programas de transferência de renda, né? Então, eu acho que o título pode começar direto com o programa Auxílio Brasil e a emancipação da pobreza. Bom dia, gente. Hoje é dia 14, é segunda-feira, 14 de novembro. É emenda de feriado, mas o estudante não tem paz, né? Então a gente vai fazer uma reunião do TCC para escrever alguns pontos que a professora pediu pra gente se atentar. E aí ela tinha passado um texto pra gente ler, que eu vou mostrar pra vocês já já, mas se chama Trabalho, Movimentos e Políticas Sociais, Diálogos com o Serviço Social. Ela passou algumas páginas pra gente ler. E aí eu tava lendo agora de manhã, porque a nossa reunião vai ser meio-dia. Como hoje é feriado, né, emenda de feriado, eu queria fazer cedo pra terminar logo. Então daqui a pouco a gente já vai ter reunião. A professora passou esse texto aqui e a parte que eu li eu achei muito boa, então eu indico. Que de forma naturalizada vinha sendo tratado. Não, peraí, que de forma naturalizada, de forma Acabei de desligar o notebook, a gente escreveu, durou bastante a reunião.
Meu quarto é uma bagunça, tem coisa escrita aqui, mas enfim, eu vou pra casa da minha avó. E aí amanhã a gente já marcou uma reunião 12h30 pra continuar escrevendo. Apenas no que tange ao sistema reprodutivo da classe trabalhadora, provendo ainda os mínimos sociais, ou seja, o Estado somente como um garantidor das necessidades básicas do sistema capitalista. E aí essa citação fala assim: no entanto, a perda de controle pelo sistema do capital é uma verdadeira deficiência e é consequência direta da separação de funções diretamente ligada à produção e controle sobre os processos de trabalho. Essa deficiência, segundo Desargues, provocou a ausência de unidade, ou seja, a falta de coesão dos microcosmos socioeconômicos ao garantir o funcionamento pleno do sistema do capital, o que obrigou o Estado moderno a construir sobre a base do metabolismo socioeconômico que tudo engloba e obrigatoriamente complementa algumas lacunas. O que quer dizer? Que o sistema capitalista, ele força o Estado a agir apenas de forma complementar. Então, o que é o da contaminação por delírio de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. A do Auxílio Brasil durante a pandemia de Covid-19. Conceituar as premissas de emancipação da pobreza, inclusão produtiva rural e urbana e de transferência de renda presentes na legislação. Terminamos de escrever a justificativa do TCC, deu umas 5 páginas, eu acho, porque tem bastante pontos para falar. Depois de 3 horas de reunião terminamos, e aí eu só vou dar uma pausa, comer e tal, e já vou entregar por e-mail para minha orientadora, para ela dar tempo de corrigir. E agora a próxima reunião é na sexta-feira, às 3 horas. Então é isso, estou super cansada, mas bora que o TCC assim começou mais do que oficialmente. Acho o texto que fala exatamente isso que eu estou dizendo, e pode usar como citação. Agora são 7 horas da noite, já terminei a reunião, mostrei um pouquinho pra vocês. E, gente do céu, como tem coisa pra arrumar neste TCC, meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá o TCC e todas as partes que estarão grifadas de amarelo são coisas pra arrumar. Então, vocês vão ver, assim, que tem muita coisa que precisa ser arrumada. Gente, cada detalhezinho, às vezes é só, tipo, pra mudar uma palavra, às vezes eu tenho que tirar uma frase toda, um parágrafo todo, porque ficou desconexo, às vezes tem que acrescentar mais parágrafos, então tem bastante coisa que precisa ser feita. E assim, quando você pega essa primeira parte da orientação, como eu já tive a experiência da iniciação científica, eu sei que isso é normal e que tá certo, faz parte do processo. Mas se você só entra com o TCC, você conversa com o orientador, com a orientadora, e tem várias coisas que você escreveu que precisa arrumar, pode ser um pouco desanimador. Mas não é desanimador, não quer dizer que tá tudo errado, não. Tem coisas certas, tem coisas que precisam ser arrumadas para deixar o seu argumento mais claro, para ter mais coesão no texto. Então a gente não pode olhar para esse tanto de coisa que tem que fazer, que tem que reescrever e desanimar, muito pelo contrário. Quer dizer que muitas coisas estão indo no caminho certo, só precisam ser reajustadas para o texto, né, ficar melhor. E é isso, e aí agora a gente vai definir provavelmente a partir de amanhã, infelizmente sábado, né, mas a partir de semana que vem, que a gente não vai ter aula a semana toda, a gente já vai pegar esse tempo livre pra focar nesse TCC. E a nossa reunião com a orientadora já ficou pro dia 9 de dezembro. Ficou assim um pouquinho longe, porque além de bastante coisa que a gente tem que arrumar,
a minha orientadora vai fazer uma viagem, então é só quando ela voltar de viagem que a gente vai conseguir fazer uma nova reunião, mas isso é bom porque aí a gente tem bastante tempo para ajeitar as coisas, aqui ainda tem coisa a mais que tem que escrever, enfim, tem bastante coisa pra tá sendo realinhada aqui, mas tudo bem, faz parte do processo. Eu vou finalizar esse vlog aqui pra não ficar muito longo, e sim, vai ter mais vlog do TCC até eu terminar o TCC, vocês vão ver muito vlog aqui pra vocês verem com seus próprios olhos toda a experiência que é de fazer um TCC, que não é fácil, mas que vale a pena, né, e que é necessário. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui se vocês querem que eu traga mais vlogs do TCC, deixa um comentário aí, deixa o like também, me segue lá no Instagram que é @diridoslarissa, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.